Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo à nossa casa geração, essa casa aqui onde foi Deus que nos orientou para que nós abríssemos essa casa, essa plataforma, para que nós pudéssemos passar a mensagem, ministrar a mensagem que vem de Deus para o nosso coração, para o seu coração. Por isso eu quero hoje dar continuidade à nossa série Águia, Jesus, eu servi. Hoje é a série Águia, continuação do episódio 3. Tivemos o episódio 1, tivemos o episódio 2 e hoje nós temos o episódio 3, que nós vamos focar no servir. Então, meu amigo, minha amiga, sinta-se muito à vontade aqui na Casa Geração. Hoje estou trazendo uma mensagem para o grupo Deus Maravilhoso. Então eu queria que você ficasse conosco. Eu queria agora nesse momento consagrar essa mensagem de Deus em oração. Eu não sei de onde você está ouvindo esse vídeo, seja de qualquer lugar, porque essa plataforma ela faz chegar em muitos lugares. Por isso eu queria que você fizesse essa oração agora, que agradecesse a Deus pelo ar que você respira, que você agradecesse a Deus por tudo aquilo que Deus tem te concedido agora, para você ouvir, para você ver, agradecer a Deus tudo o que você tem, porque o que você tem é para Deus e para a glória dele. Por isso nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial. Momento esse, Senhor, ao qual o Senhor nos traz para poder compartilhar e levar uma mensagem, levar uma ministração que o Senhor vem trabalhando comigo há 2 semanas, 3 semanas, para que eu pudesse compartilhar com nossos telespectadores, irmãos, amigos, pastores aqui do grupo Deus Maravilhosos, evangelista, profeta, seja quem for que estiver ouvindo essa mensagem. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo, te exalto, porque essa plataforma foi o Senhor que nos entregou. Eu te louvo, Deus, porque essa plataforma é um canal para que a tua mensagem chegue. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui servindo. Qual é o tema dessa mensagem de hoje? Pai, por isso toca ao coração de quem quer que seja. Toca o coração daquele que está querendo desistir da vida. Toca o coração daquele que está querendo desistir do seu casamento. Toca o coração daquele que quer desistir da vida, de tudo e de todos. Meu Deus, meu Pai, eu peço agora, Senhor, que o Senhor me use como instrumento teu, para louvor e glória do teu nome. Porque tudo é para ti e não para mim. Porque a honra e a glória é tua. Nós somos apenas um instrumento, um canal. Nós possamos, Senhor, diminuir, que o Senhor venha crescer sobre nós. Que nós sejamos, repito, apenas um instrumento. Que as pessoas possam ouvir a tua mensagem, possa ser tocada através do Espírito Santo de Deus. Por isso eu te agradeço, meu Pai. Eu te louvo, te exalto, porque o Senhor tem me dado graça, graça após graça, dia, semana, mês e ano. Por isso, meu Deus, eu consagro essa mensagem a Ti, para poder entregar essa mensagem, essa ministração, para a honra e louvor de Tua glória. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu queria que você entendesse que nós temos um texto base dessa série. Qual é o texto base dessa série? O texto base dessa série está lá em Isaías. Isaías 40, capítulo 40, versículo 31, que diz o seguinte: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
é esse ponto que eu quero fazer uma analogia, uma comparação sobre a águia e sobre Jesus. Lembre-se que essa série eu faço comparações, mas que nós entendemos que Jesus é sobre tudo e sobre todos. As comparações são para que nós entendamos que Jesus, ele é acima de tudo e de todos. Porque Jesus é o Deus Filho. Nós temos o Deus Pai, que foi o Deus que enviou seu Filho aqui na terra, para que nós entendamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Por isso, nós possamos entender agora, nesse texto base, a qual quero também dar uma definição de servir, já que a nossa série está ligada ao servir. Então, vamos para a definição, que é o que eu mais encontrei, é o que Jesus trata o que é o servir, a qual nós possamos entender qual é o sentido do servir segundo as Escrituras Sagradas. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 43. Vamos para lá? Vamos ler junto? Marcos, capítulo 10, versículo 43 ao 45. Diz o seguinte: mas entre vós não será assim. Antes de qualquer que entre vós quiser ser o grande, será vosso serviçal. 44. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele veio para servir. E Jesus, ele é o nosso exemplo de liderança. Quando nós falamos de Jesus, nós podemos entender que ele é a nossa referência como líder. Porque ele se entregou. Como assim, Reinaldo, se entregou? Primeiro, o Deus Pai entregou o seu Filho em favor da humanidade. Eu quero fazer essa analogia. A águia, ela no momento, o que ela faz? Quando ela se recupera, né? Lembra que a águia sobe no penhasco, né? Vamos só refletir os episódios 1 e 2. A águia sobe, e quando ela sobe, eu quero levar para a vida humana, fazendo analogia. Quando a águia sobe, quando nós subimos, nós estamos o quê? Em oração. Nós estamos meditando a palavra. Nós estamos lendo. Nós estamos orando. E quando nós oramos, nós subimos. E quando nós oramos, nós ficamos mais próximos de Deus. E a oração faz eu chegar próximo do Deus Pai. Para ficar junto. Sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, o episódio 1 foi sobre oração. O episódio 2 foi sobre o quê? Foi sobre a renovação. Sobre eu nascer de novo. Eu nascer da água e do Espírito. Eu nascer de novo. Eu até trouxe aquela passagem. Quem não viu o episódio 2, veja aqui no nosso canal. O episódio 2 fala sobre a renovação. Eu nascer de novo. E é muito importante saber que para mim nascer de novo eu tenho que nascer do Espírito Santo de Deus. Então veja o episódio 2. O episódio 3 qual que é hoje? Quando a águia se renova, ela, em determinado momento da fase dela, do processo dela, ela já foi para o penhasco, ela já teve aquele momento dela de 30 a 60 ou 70 dias de renovação, de troca da pena. Ela se renovou, trocou o pico, e depois ela vai ter o momento dela, de acasalamento, tal, ela vai ter os seus filhotes. E quando ela tem os seus filhotes, ela leva para quê? Para um lugar alto, aonde nenhuma presa alcance para ser o predador dos seus filhotes. E ela cuida. E quando a águia cuida, é o quê? Ela serve. Ela serve ali os seus filhotes. Reinaldo. Como assim? Ela serve, ela cuida.
Ela é a mãe ali, ela é a águia, ela cuida dos seus filhotes para que os seus filhotes cresçam, amadureçam e em breve voem, dê os seus primeiros voos. Então ela vai cuidando dos seus filhotes, ela vai cuidando para que em determinado momento os seus filhotes possam voar. E Jesus, trazendo aqui para as Escrituras Sagradas, essa analogia, Jesus, ele serve o discípulo. Momentos antes de Jesus ir para a cruz, Jesus ele lava os pés dos discípulos. Mas o texto básico que eu quero deixar aqui é sobre Marcos, capítulo 10, versículo 43 ao 45. Que Jesus ele serviu. Ele serviu porque ele veio para servir. E nós podemos entender, agora eu coloquei 2 textos básicos até agora. Isaías 40, versículo 31 e Marcos 10, versículo 43 ao 45 e agora João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Meu amigo, minha amiga, quando Jesus fala que ele entregou, porque antes ele amou. E quando alguém serve, ele ama. A pessoa ama em servir. Porque, como eu falei lá em Isaías 40, versículo 31, caminharão e não se fatigarão. Quando a pessoa serve, ela não tem cansaço, porque ela faz para Deus. Quando a pessoa serve em algum lugar, o líder, o que é? O líder inspirador. Ele serve, porque é dele servir. Porque ele não tem algo em troca. Quando é algo, por exemplo, você serve a comunidade, estou servindo aqui. Aqui a gente não cobra para servir. A gente serve porque a gente tem um chamado. Um chamado que vem de Deus. Aquilo que o Senhor nos entregou. E deixa eu lembrar aqui para você. Certa vez eu trabalhava no Porto de Santos. E algo que eu fazia. Eu sempre trabalhei na área técnica, em segurança, saúde, meio ambiente. E fazia várias atividades. Eram muitas atividades que eu fazia. Só que tem uma atividade que eu mais me identificava. A atividade que eu mais identificava era treinar. Era treinar os funcionários. Era treinar desde os funcionários do nível mais tecnicamente baixo ao mais alto. E nós fazíamos reuniões, seja de qualquer setor da empresa. Só que o setor que a gente mais conversava é o setor operacional. E toda segunda-feira nós se reuníamos de manhã para fazer o chamado diálogo de segurança semanal. E esse diálogo a gente trazia vários assuntos, vários. E nessa época, em qualquer oportunidade, no final, eu servia falando da palavra. Eu falava um versículo bíblico, a qual sempre no final as pessoas eram tocadas por Deus. Como assim, Reinaldo? Exatamente isso. Eu entregava, além do meu trabalho, eu entregava mais. Eu já estava servindo ao meu Deus Pai, falando da mensagem das Escrituras Sagradas, a qual esse livro é o nosso manual da vida. Então, você, meu amigo, minha amiga, que nós possamos entender, que nós possamos servir aonde nós estivermos. Porque quando nós servimos, nós sabemos que, como Jesus tinha, Jesus sabia da onde ele veio, sabia qual era a missão dele, ele sabia da sua origem, sabia da sua missão e sabia do seu propósito. Jesus, ele sabia para que ele veio, porque ele foi um enviado de Deus.
Porque Deus serviu a humanidade através de Jesus. Que nós possamos entender que para estar aqui, a gente não está aqui por acaso. Nós estamos aqui para servir. E o líder, o verdadeiro líder, que quer ser maior, como Jesus diz aqui na palavra, quem quer ser maior, que seja aquele primeiro que sirva. Uma liderança que serve é uma liderança ao modelo de Jesus, o nosso Deus Filho. Então, eu contei essa história, lembrando quando eu servia, porque para mim era um prazer. E hoje estar aqui é um prazer de ministrar, trazendo uma palavra. Porque nós sabemos, meu irmão, meu amigo, minha amiga, o que o Senhor nos traz é para que a bênção não fique sobre nós. A bênção é para que nós possamos passar a bênção. A bênção não é para nós, é para Deus, é para a glória de Deus. Então que nós possamos entender que Jesus, o modelo de liderança de Jesus, qual que era? Jesus, ele tinha clareza. Uma das primeiras lições aqui que nós possamos refletir, Jesus, ele tinha clareza da sua missão e propósito de vida. Que ele sabia de onde ele veio, o que ele fazia e o que ele cumpria através do propósito. Tanto que em Marcos aqui, no capítulo 10, logo na sequência, Jesus cura o cego de Jericó. Jesus estava caminhando quando Jesus ouviu um grito na multidão: Filho de Davi, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu aquilo, era Bartimeu chamando. E ele gritava mais alto: Jesus, Filho de Davi. E mais a multidão exprimia Bartimeu. E Jesus ouviu alguém que estava gritando. E ele falou: manda chamar. E logo Bartimeu chegou próximo de Jesus. E Jesus disse: o que queres que eu te faça? Bartimeu olhou para Jesus: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. Jesus disse: vai, que a tua fé te curou. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus serviu no caminho também. Jesus servia o tempo todo. E Jesus não esperava nada em troca de ninguém, porque ele servia as pessoas ao redor, servia no seu caminho, servia aonde ele estava, curando, libertando e fazendo e cumprindo a sua missão de vida. Que um dos líderes que me inspira, além de Jesus, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, olha o que ele fala. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Paulo, ele mencionava que ele era servo de Deus Pai, separado pelo evangelho de Deus. Porque, meu amigo, minha amiga, o que adianta a gente fazer um monte de coisa, mas sem uma missão, sem um propósito? O que adianta eu estar no local e eu não servir? Porque o princípio do evangelho, o que é? É servir. É servir. Porque se eu for só para uma querida igreja, estava numa querida igreja, hoje estou em outra querida igreja, então eu sirvo aonde eu estou. Servia onde eu estava, hoje eu sirvo mais ainda. Mas eu sirvo hoje com uma missão, a qual Deus me chamou aqui, para entregar mensagens das Escrituras Sagradas. Então,
uma das coisas importantes que nós possamos entender, que o servir é uma base que Jesus nos ensinou. Porque nós entendemos que foi por amor que Deus entregou seu Filho. Eu quero que você reflita comigo. O princípio do Evangelho, qual que é? O amor. Foi por amor. Consequentemente, um dos princípios também do Evangelho é o servir. Sabe por quê? Porque o servir abre portas. Porque o servir abre portões. Abre várias portas. Eu estou aqui servindo. Sabe que para estar aqui nós nem precisava. Mas Jesus chama a gente para trazer uma mensagem. Jesus chama a gente para entregar uma mensagem, a qual Ele determinou. Eu tenho ministrado aqui no grupo Deus Maravilhoso. Essa mensagem está indo para o grupo também e para cada gerações. Certa vez, conversando com algum dos pastores que tem contatos, né? Ele falou: irmão, não para com essa mensagem, não. Deus tinha te usado para o ensino. Deus tem te usado para ensinar a palavra. Como evangelista. E o Senhor tem te chamado. Não pare, nunca pare de trazer essa mensagem, a qual o Senhor tem te orientado. E eu disse amém. E outro obreiro também falou: irmão, não para com essa mensagem. Essa mensagem nos ensina também. Que nós aqui compartilhamos da mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho. Então, que nós possamos entender que quem lidera aqui, quem aparece mais aqui é Deus. Nós somos apenas o instrumento dele. Certa vez eu estava em casa e eu estava preparando a mensagem. Minha esposa falou: amor, nunca desista o que Deus chamou. Porque se Deus está te dando palavra para compartilhar, compartilhe. Não desiste, não fique triste. Porque é natural que todos fiquem tristes com as dificuldades da vida, com as situações que nos aparecem. E nós possamos entender que tudo é para a honra e glória dele. Então, Jesus não veio para servir. Jesus, o que ele fez? Ele se esvaziou de si mesmo. Porque ele veio para servir, não para ser servido. Então, o que eu quero deixar com essa mensagem, com essa comparação da série Águia, é fazer que nós entendamos que foi por amor. A mensagem que eu quero deixar aqui é o seguinte: são 2 pontos. Foi por amor que Deus amou a humanidade, que entregou o seu Filho, que serviu. Porque se Ele entregou, Ele serviu a humanidade, entregando o seu Filho. Então que nós possamos entender isso, que Deus entregou o seu Filho por amor. Foi o amor de Deus. Eu queria que você entendesse que foi o amor de Deus que fez com que nós estivéssemos aqui servindo, por uma missão, porque Deus nos deu. Saiba, eu não sei de onde você está assistindo essa mensagem. Saiba que você não pode parar o que Deus te chamou. Se você está pensando em desistir do teu casamento, se você está pensando em desistir dos teus projetos profissionais, ministeriais, se você está pensando em desistir de tudo, da vida, do seu casamento, se você está pensando em desistir da vida, eu quero te dar uma mensagem: nunca desista do que Deus te falou. Prossiga e não pare, porque Deus está te olhando, Deus está te vendo. Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder, Ele vê todas as coisas e ouve todas as coisas e está ao mesmo lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo.
Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, continue. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Eu repito. Então, eu quero que você que está querendo desistir de tudo, você que está ouvindo essa mensagem agora, se você quiser um novo começo de Deus, se você quiser um renovo de Deus, você pode escrever aqui no nosso canal. Reinaldo, filho, abençoado com essa mensagem, porque eu pensei em desistir do serviço, da obra, do ministério. Não desista. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Continue. Olhe para Jesus. Creia que Deus está trabalhando. Não desista. Eu fui muito objetivo nessa mensagem do servir, dando base a Marcos capítulo 10, 43 ao 45. Que nós possamos entender que Jesus, Ele é o centro de tudo. Então, se você quiser um novo começo, você procure uma igreja próxima de você. Eu quero te ajudar a você não parar de congregar. Aqui eu quero trazer mensagem para te incentivar a nunca parar de servir, a nunca parar de estar numa igreja. Aliás, nós somos a igreja, mas nós estamos no templo, congregando. Não pare por nada. Continue, caminhe. Deixa Deus ser Deus. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu quero aqui deixar para você uma reflexão, que você possa entender que Jesus, Ele conhece o teu coração. Que Jesus, Ele sabe aonde dói. Jesus sabe aonde está apertado o coração. Mas entregue teu caminho ao Senhor. Deixa Deus ser Deus. Não desista de servir a Jesus. Não desista de servir no templo. Caminhe. Caminhe com a sua família. Caminhe e fazer aquilo que Deus te manda. Não desista do ministério de servir. Esse foi o episódio 3 de hoje. Não desista do ministério de servir. Porque a base do Evangelho é servir. Eu trouxe 3 textos básicos do servir. Simples. Que você possa entender que foi por amor que Deus entregou seu Filho. Se Ele entregou, Ele serviu através do seu Filho, através de morte. Morte de cruz, servindo a humanidade. A humanidade que estava destruída, a humanidade que estava para morrer. Mas Jesus estava morta no pecado. A humanidade que estava morta no pecado. E Deus entregou o seu Filho por amor. Por isso, você deve refletir e falar, não vou desistir. Continue, caminhe. Deus está te vendo. Deus está segurando nas tuas mãos. Falando, eu te seguro nas tuas mãos. Eu te seguro. Por isso, continue, caminhe. Que você possa refletir nessa mensagem. Que você possa compartilhar com seus familiares, seus amigos, grupo de jovens. Você que é jovem também. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe essa mensagem chegar aonde Deus quer que chegue. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida. Então, no episódio 3, fechamos aqui. Que nós possamos servir com missão, com amor, com propósito. Que Deus, seja Senhor das nossas vidas. Eu quero que você se inscreva nesse canal. Compartilhe com seus familiares. Esteja junto com a gente aqui. Esse canal é um canal que nós falamos de espiritualidade com base nas Escrituras Sagradas. Nós vamos falar de vários assuntos das áreas da vida, tudo com base na palavra.
Por isso, Deus abençoe a sua vida, sinta-se em casa aqui e sirva como Jesus serviu. Seja um líder inspirador. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Senhor. E esse Deus é um Deus maravilhoso, onde Ele nunca vai nos decepcionar. Deus é um Deus que nos alegra todos os dias. Por isso, quero deixar aqui um abraço fraterno. Deus abençoe rica, infinitamente e abundantemente. Graça e paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.